Shalom, shalom, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um treinamento, a mais uma aula do nosso Estudando as Escrituras. Hoje, aqui no nosso módulo de Resgatando as Raízes Hebraicas da nossa fé, vamos introduzir, é só uma primeira aula sobre esse assunto, a respeito do calendário profético. Como eu amo esse tema. Você está vendo aqui, esses slides eu preparei para o treinamento do Instituto Wagner de Liderança, né? Eu tive a honra de montar todo esse treinamento do zero, fazendo todas as pesquisas, um assunto que eu já pesquisava há muitos anos e tive a honra de ter sido solicitado pelo apóstolo Fernando para montar e dar esse treinamento. Dei em São Luís, no Maranhão, dei esse treinamento em São Paulo, dei treinamento no Rio de Janeiro, enfim. E vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o conceito de tempo, né, no padrão bíblico, e o conceito de tempo, principalmente o conceito grego de tempo, né, de onde vem o cronos, de onde vem cronologia. Você conhece, já deve ter ouvido o termo kairos, né, que é o tempo de Deus, o tempo oportuno. Mas esses tempos têm algumas características, né? O tempo cronos, ele é um tempo linear. É aquela coisa de o passado já passou, o presente é hoje, o futuro, né, a Deus pertence, e a gente não tem nem como ter ideia do que vai acontecer. Toda a história, né, toda a vida, toda a história das pessoas, das nações, elas são uma linha reta, contínua, onde os eventos eles se sucedem sem uma conexão, sem necessariamente haver uma conexão entre eles. Bom, o tempo de Deus, o tempo kairos, né, Deus também usa o cronos. Ele é um tempo cíclico. Guarde isso em mente, tá? O tempo para Deus e o tempo no reino de Deus, ele é cíclico. Mas agora ele não é um círculo vicioso, tá? As pessoas não ficam dando voltas em círculos o tempo todo, a vida toda. Imagine o tempo de Deus como uma escada espiral, tá? Isso aqui você está tendo uma visão, uma imagem do que é o tempo para Deus. Então, se você olha de cima como Deus vê, como Deus olha, a gente está sempre passando pelos mesmos marcos, né, verticalmente falando, né? A gente está sempre passando, o mundo está passando. É por isso, queridos, que você olha para a história e você vê, parece que eu já vi esse filme antes, parece que isso já aconteceu antes, parece que quando a gente olha alguns eventos mundiais, fala, meu Deus, mas isso já aconteceu. Esse tipo de governo já se levantou, já se derrubou aquele outro tipo de governo, já aconteceu esse tipo de guerra, aquele outro tipo de guerra. Parece que a história se repete. Na nossa vida a mesma coisa, a gente olha alguns ciclos, né? Infelizmente alguns ciclos de derrota, de maldição muitas vezes, e você entende isso estudando aqui a respeito da iniquidade lá no módulo de cura e libertação. Mas Deus também tem os ciclos de bênção. Deus tem os ciclos que vão reger a colheita, vão reger a bênção dele. E se a gente se alinha ao tempo de Deus, se a gente passa a viver consciente do tempo, dos ciclos, dos tempos e das estações de Deus, a gente está mais preparado para acessar as bênçãos do Senhor. Lembre-se também que em Eclesiastes, Salomão ele diz que não há nada de novo debaixo do sol. O que é já foi, o que há de vir também já foi. Então, na verdade, Deus ele é criativo, ele está sempre criando coisas novas, mas ele tem caminhos que são eternos. E não adianta a gente inventar moda, a gente precisa voltar para os caminhos eternos do Senhor. Amém? Avivamentos já aconteceram. Eu creio que, por exemplo, falando de avivamento e olhando para essa escada, nós já tivemos avivamento, tivemos o Pentecoste em Jerusalém, mas foi só em Jerusalém. De repente, todo mundo conhecido daquela época tinha sido evangelizado, estava vivendo avivamentos, né, as igrejas.
De repente veio perseguição, a igreja ficou meio romanizada, meio religiosa, se afastou de Israel, se afastou desses conceitos que a gente está vendo em especial nesse módulo. E sofremos muito debaixo da religiosidade. Estamos numa geração apostólica, profética, que já está vendo alguns dos maiores derramamentos do Espírito Santo da história, e eu acredito que é só o começo. Se você ver lá meu vídeo Pentecoste dos Pentecostes, você vai entender, que está aqui nesse módulo, né? Você vai entender o que está vindo por aí. E ali também é só pincelo, porque cada dia que passa eu ouço mais e mais profetas tendo experiências, tendo visitações do Senhor, e o que está vindo é inédito. O mundo nunca viu tanto mover de Deus em todo lugar, em todas as nações. Então, o que foi visto em Jerusalém, depois foi visto em Samaria, confins da terra, o que foi visto em avivamentos na Rua Azusa, e Jesus Movement, e Toronto, e em vários, na África, China, vários locais no mundo, eu creio que agora nós vamos ver, né, de uma maneira muito mais abrangente. E é diferente, vai vir coisas novas para nós, mas para Deus não. Porque a gente está subindo também, Deus está revelando coisas novas, Deus está fazendo a gente entrar em novos níveis, mais altos, mais profundos, que nós não tínhamos vivido antes. Para Deus não é novo. Está na Bíblia, Deus provavelmente já visitou alguém daquela forma, mas agora Ele está fazendo de uma forma mais abrangente. E Ele está revelando coisas novas para nós, embora sempre estivessem disponíveis no reino, né? Como disse o pastor Carlito Paz, não basta estar na Bíblia, as pessoas precisam ouvir a liderança pregando, ensinando essas coisas, porque a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Então olha só, olha esse texto. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, além de ser circular, além de ser cíclico, o tempo para Deus também é elástico, ok? Deus, como Deus está habitando na eternidade, entenda que Deus ele está acima do espaço-tempo. Esse tempo cronológico que passa, né, 1 hora de cada vez, um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um ano de cada vez, um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Nós estamos nesse ritmo, ok? 1 segundo de cada vez, 1 minuto de cada vez. Deus não. Deus ele está na eternidade, ele está acima. Imagine Deus olhando para a história da humanidade, a história do universo. E ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro ao mesmo tempo. Eu sei que é um conceito difícil de entrar na nossa cabeça, mas para Deus, Jesus está morrendo agora na cruz. Ele olha, ele dá uma olhadinha para a esquerda, assim, para o passado, para a linha do tempo, ou para a direita, né? Porque lá eles escrevem, né, da direita para a esquerda. Então Deus dá uma olhadinha para o passado, e lá em Israel, né, que eu digo, né? A gente fala, o certo é escrever da esquerda para a direita, mas eles escrevem da direita para a esquerda há milhares de anos. Quem está certo, quem está errado, né? Quem começou primeiro, eu acho, tem o direito de dizer qual é a direção certa. Enfim, embora isso seja porque antigamente eles escreviam nas pedras, então é mais fácil você martelar com a direita e segurar o cinzel com a esquerda. E aí é mais fácil você vir escrevendo da direita para a esquerda, tá? Mas é só uma curiosidadezinha aí. A questão é que Deus pode olhar um pouquinho para o lado e ver Jesus morrendo na cruz hoje. E olhar para um pouquinho para o outro lado e ver você aqui agora. E aí você se arrepende. E aí Deus vai lá, pega do sangue de Jesus, pega do que ele conquistou na cruz e derrama sobre a sua vida aqui. E aí Deus, como diz Isaías, que chama ao fim desde o começo. Amém? Ele olha lá para o seu futuro e vê quem você vai se tornar, porque isso também está escrito no livro dele, que foi escrito na eternidade, sobre a sua vida. Mas aí chega um momento em que Deus decide que está na hora de você e eu nascermos. Está na hora da gente vir para a Terra, numa geração certa, no lugar certo, no tempo certo, na nação certa, na família que ele escolheu. E aí nós temos os nossos desafios, as nossas guerras, as nossas lutas, nós vamos honrar pai e mãe, nós vamos honrar nossa nação, as escolhas soberanas que Deus fez,
a nosso respeito, como aparece lá na aula As Fases da Vida, ok? Nós honramos esses princípios soberanos de Deus em gratidão, temos que aprender isso, né? Muitos, infelizmente, resistem a essas escolhas que Deus fez, né, por você. A gente poderia ter nascido na Grécia há 3.000 anos atrás. A gente poderia ter nascido nas Ilhas Fiji há 500 anos. Você poderia ser um egípcio, um etíope. Você poderia ser americano, mas Deus escolheu que você nascesse no Brasil nessa geração. Quer saber de uma coisa? Eu estou muito feliz, porque o Brasil é a nação do avivamento. O mundo todo vai ver, mas o Brasil, meu amigo, o Brasil é o Judá das nações. A gente tem que se levantar para cumprir o nosso propósito eterno, para assumir a nossa identidade como um líder na guerra espiritual, um líder na adoração profética, um líder no avivamento e na colheita. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar vivo nessa geração e ser um brasileiro. E vamos amar todas as nações têm as suas características que Deus ama, que Deus criou, todas as raças, etnias, todos, Deus ama todos, Deus tem... É por isso que nós somos um corpo, a igreja é um corpo, as nações são um corpo, e a gente precisa honrar as nações, honrar uns aos outros, com as características que Deus deu. Por isso que a honra, ela vem de revelação. Nós honramos quando nós temos a revelação de quem as pessoas são, de quem as igrejas são, de quem as nações são. Aleluia. E o tempo para Deus é elástico. Além de cíclico, é elástico. Ele estica, ele diminui. Se ele quiser que o tempo passe mais devagar, ele passa. Se ele quiser acelerar o tempo, ele passa. E é por isso que a gente vê textos como Joel 2,25. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta, voadora, devoradora, destruidora, cortadora, meu grande exército que veio sobre vós. Se você já viu a aula sobre iniquidade, você sabe muito bem do que esse texto está falando, tá? Quem é essa locusta em 4 fases diferentes, né, que vai comendo a bênção nas gerações por causa da iniquidade. E até que a iniquidade seja remida, a gente perde muito tempo, a gente desperdiça muito tempo no nosso propósito, na nossa vida, com o pecado, com transgressões, com a iniquidade. E aí Deus é tão bom que quando há arrependimento, né, ele é tardio para se irar e pronto a perdoar. Quando há arrependimento profundo, verdadeiro, vem a cura de Deus, ele vem restituir inclusive o tempo, os anos que foram consumidos. Porque consome tempo, a gente fica, né, comendo pão que a locusta amassou, comendo pão que o espírito familiar amassou, a gente fica preso nos ciclos, né, de iniquidade, o nosso tempo ele é perdido, ele é desperdiçado por causa da iniquidade, por causa, né, dessas prisões, por causa desse devorar que acontece, que come tudo, come dinheiro, come tempo, come vida, santidade, sabe, oportunidades, vai comendo, aí a gente olha para trás, quando vem o arrependimento, a gente olha para trás e fala, meu Deus, que tempo que eu perdi, e aí olha como Deus é bom, ele restitui os anos, o Deus para quem um dia pode ser como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Jesus, meu Deus, Jesus ele virou o mundo de cabeça para cima, né? Jesus chacoalhou o mundo em 3 anos e meio de ministério. Então nunca pense, nunca ache que está tarde demais e que acabou para você. Escute uma coisa, pena que eu não coloquei isso aqui no PPT. Mas Dr. Wagner dizia que foi feita uma pesquisa pelo Instituto Barna, nos Estados Unidos, um instituto cristão de pesquisa muito respeitado, e ele descobriu que a década mais ativa, mais criativa, mais produtiva da vida das pessoas é a década dos 70 anos de idade. 70. O que mais se produz, os livros mais inesquecíveis, mais marcantes da história foram escritos, sabe, as maiores obras musicais, literárias,
sabe, arquitetônicas, as grandes contribuições científicas, tudo assim de melhor que saiu na vida das pessoas, em média, saiu na década dos 70 anos de idade. Então nem começou ainda, fique tranquilo. Sabe qual é a segunda década mais produtiva? 60, é a década dos 60 anos. Você vê que não é você ter aquele vigor físico para poder, né, virar uma laje, né? Enfim, poder construir uma casa com as suas mãos, poder, né, a força, o vigor da juventude, mas é a experiência, sabe? São os cabelos brancos, são os anos vividos, é saber o que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá, né? Muitas primaveras, muitos verões, muita experiência, e aí nós podemos deixar um legado para as próximas gerações. Então, não desista. O próprio Dr. Wagner, ele escreveu o primeiro livro dele aos 40 anos de idade e deixou um legado, né? Faleceu aos 85, 86, não me lembro, deixando um legado de 72 livros, um mais importante do que o outro, né? O nome dele vai ser lembrado, vai ser estudado por gerações aí, um reformador que deixou um legado para as próximas gerações. Então, não se preocupe, sabe? Se você não está... E se você está nos seus 70 anos, não quer dizer que aos 80 você também não vai dar fruto. Quer dizer que os 70 costuma ser o mais, né? O mais produtivo. Mas você pode produzir aos 80, aos 90, sabe? A Bíblia diz que no reino, quem morrer com 100 vai morrer jovem. Então Deus renova até a velhice, para você produzir, para você fazer discípulos, para você escrever livros, para você deixar um legado, para você impactar as próximas gerações. É a última fase da vida, que é o legado. De você atingiu a convergência e agora você vai deixar um legado. Amém? Então Deus restitui os anos que foram consumidos. Ele é capaz de parar o tempo, né? Dar uma comprimida no tempo e você viver em 1 ano o que você não viveu em 10. Receba aí, em nome de Jesus, é disso que eu estou falando. O tempo para Deus é elástico. É você viver em 1 mês o que você não viveria em 1 ano, você viver em 1 dia o que você não viveria em 1 mês. Deus é perfeitamente capaz de fazer isso. É que muitas vezes a gente também não suporta a enxurrada de bênçãos. Deus está preocupado em que a gente cresça forte, enquanto a gente está preocupado em crescer rápido. Sabe, você olha nas Escrituras quanto tempo ele investiu para preparar os filhos e filhas dele que herdaram um destino profético profundo, herdaram um propósito e que precisava de uma estrutura espiritual profunda, precisava de raízes profundas para eles poderem suportar o peso, a oposição, né, por causa daquela bênção, daquela colheita, daquela autoridade, daquela unção, daquela prosperidade. Nós precisamos de raízes e para grandes propósitos sempre haverá uma grande preparação. Quanto maior o propósito, mais profundo vai ser o tempo de preparação. Até mais demorado vai ser o tempo de preparação, porque Deus está preocupado com as raízes, né? Quanto maior, isso é verdade até na arquitetura, quanto maior vai ser um edifício, mais profundamente você precisa cavar o alicerce, porque senão ele cai, e Deus não quer que a gente caia. Amém? Por isso, não despreze o tempo, sabe, de obscuridade, ninguém sabe quem você é, escondidinho, né? Aproveite esse tempo para fazer o que Josué fazia. Moisés pegava a tenda dele, ia para fora do arraial buscar a Deus, a nuvem descia, Josué estava lá na porta da tenda, sem ser convidado, ele que corria atrás da presença de Deus. Aproveite o tempo de treinamento, o tempo de aprendizado, para mergulhar em Deus, para passar o máximo de tempo possível com Deus, para ouvir Deus, deixar Ele tratar o caráter, passar pelas experiências, matar os leões e os ursos que prepararam Davi para matar Golias. E mesmo depois disso, ele teve que se esconder em cavernas, ele teve que até fingir de louco para os filisteus, ele acabou fazendo de tanta opressão que ele estava sentindo naquele momento da vida dele.
José, então, nem se fala, né? Prisão, sabe? Se você está preso injustamente num ciclo, aí sim, num ciclo repetitivo, né? Na casa do círculo, como a Bíblia diz em que José estava preso, ali ele estava num ciclo vicioso, ali ele estava numa prisão, ali ele estava andando em círculos, aparentemente. Mas até ali José aproveitou que estava andando em círculos, preso injustamente numa masmorra, para poder servir a Deus, buscar a Deus, a ponto de se tornar braço direito do carcereiro, ajudante do carcereiro. Então seja fiel no pouco, seja fiel até mesmo numa prisão injusta, seja fiel no momento de preparo, porque se o seu preparo está sendo árduo, profundo, é porque Deus quer construir um edifício enorme depois. Mas você vai ter raízes, vai ter fundamentos, você não vai se vender, você não vai cair, você não vai vender a sua primogenitura, você vai resistir, você vai ter força, você vai depender de Deus, vai ter que andar com Ele todo dia, todo dia, todo dia. Deus uma vez me disse, não ache que para cumprir o seu propósito, não ache que cumprindo o seu propósito você vai fazer independente de mim, você vai precisar de mim mais do que nunca para poder cumprir o seu propósito, todo dia, toda hora. Porque, queridos, quando a unção é muito grande, quando a autoridade é muito grande, quando a visibilidade é muito grande, os desafios são maiores também, as guerras são maiores, os ataques são mais profundos. Então a gente precisa de uma intimidade profunda, verdadeira, de um arrependimento sincero, profundo com Deus, para não corrermos o risco de sermos derrubados. Então seja fiel e paciente no tempo de preparo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu voltar para o tempo aqui. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente, quer dizer, com muito cuidado, como andais. Não como nécios, não como tolos, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha aí, é o que eu acabei de falar. Então, anda com cuidado, diligentemente. A palavra diz que o coração do homem faz planos, mas Deus dirige os nossos passos. Ande pedindo a Deus, sabe, dependendo dele para que ele dirija os seus passos. Não como nécio, mas como sábio, né? Na sabedoria de Deus. Ande com sabedoria. Deixe Deus guiar os teus passos com sabedoria. E resgate o tempo, remindo o tempo kairos, o tempo oportuno de Deus. Quer dizer, Deus deu timing, Deus está dizendo, vai, faz isso, vai com Ele, porque isso resgata o tempo, isso faz a gente entrar no tempo kairos de Deus, isso faz a obediência na hora certa, faz a gente entrar nas maiores bênçãos de Deus, enquanto que a desobediência, na hora que era para a gente fazer o que Deus queria que a gente fizesse, faz a gente perder muitas bênçãos, faz a gente perder muitas oportunidades. Então, não perca nenhuma oportunidade de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de aprender, de mergulhar, de obedecer, de ir onde Deus mandar, fazer o que Deus mandar. Não perca o tempo, remindo, exagorazo, redimir, resgatar, mediante pagamento de um preço a se recuperar do poder de outro. Olha aí, a gente tem que resgatar. Lembra que a locusta devora os anos? Devorou anos por causa da iniquidade? Pois é. Vai pagar um preço, vai andar com sabedoria para poder resgatar do poder da locusta, do poder das trevas, do poder de Satanás, o tempo que ele roubou de você. Ande com sabedoria para resgatar, redimir o kairos, o tempo, porque os dias são maus. Glória a Deus. Olha esse texto de Atos 3,18, que nos dá um bom contraste entre Kairos e Cronos. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos, aqui a palavra é Kairos, de refrigério da presença do Senhor, pela presença do Senhor. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Quando há arrependimento e conversão, os pecados são apagados e vem um kairos de refrigério pela presença do Senhor.
Um kairos, ele não tem necessariamente um tempo marcado no nosso cronos, na cronologia humana. No dia tal, do mês tal, Deus vai derramar o Espírito Santo dele. A gente viu que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, porque Deus tem esses marcos no tempo e eu já vou falar sobre isso. Deus, ele quer derramar o Espírito Santo em todo lugar, ele quer salvar todos. Então, onde houver as ações necessárias para que o tempo de Deus se encontre com o tempo humano, para que o céu se encontre com a terra, vai acontecer. Então, qualquer momento eu estou aqui, Deus está lá, eu me arrependo, eu me converto, eu me aproximo dele, eu busco a face dele, vai vir kairos de refrigério, a presença dele vai vir, o céu vai se encontrar com a terra. Todo o avivamento foi assim. As pessoas começaram a orar, começaram a se arrepender, começaram a se voltar para Deus, Deus veio com a presença dele. Agora, aquilo tinha um tempo certo? Para Deus, provavelmente. Para nós, na verdade, precisava acontecer uma cadeia de eventos. Entenda o kairos assim, uma cadeia de eventos, de atitudes, de ações precisavam acontecer para que no final delas Deus viesse e o céu se encontrasse com a terra. Entenda o kairos dessa forma, porque mesmo tempo ali para Deus é elástico, né? Então um dia como 1000 anos como um dia. Olha a elasticidade do tempo para Deus, ok? É como se da cruz até hoje tivesse passado 2 dias para Deus, se Ele quiser. Mas também pode passar milhões de anos, porque também um dia pode ser como 1000 anos, pode ser o contrário também. Versículo 20, envie ele o Cristo que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos, aí é cronos, da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Aqui é cronos, ok? Aqui tem um tempo cronológico que Deus marcou, né? E que os discípulos perguntarem em Atos 1, Senhor, quando vai ser o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus falou, não cabe a vocês saberem os tempos e estações para você. O que Jesus estava dizendo? Vocês vão pregar o evangelho. Essa é a missão para a geração de vocês. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serão meus testemunhos de Jerusalém e Samaria até os confins da terra. Então Jesus não tinha permissão de revelar a eles o tempo cronos em que ele ia começar a restaurar todas as coisas. Mas glória a Deus, nós estamos vivendo o cronos da restauração de todas as coisas. Se você ainda não viu a minha aula, o tempo da restauração de todas as coisas, veja essa aula, tá? O tempo da restauração de todas as coisas. E entenda como nós já estamos vivendo esse cronos que está sendo e só vai aumentar um tempo recheado, entupido de kairos, tá? Kairos pela presença do Senhor vai estourar em tudo que é lugar. Já está, mas se prepare. O mundo inteiro vai entrar no kairos de Deus. Céu se unindo à terra, glória de Deus habitando entre nós. Aleluia! Glória a Deus. Então tá aí, kairos, o tempo cíclico de Deus. Lembra que eu falei que o tempo de Deus ele tem marcos? Então, os marcos no tempo são as festas bíblicas, né? Acabei de falar que no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Jesus morreu numa Páscoa, ok? E ainda temos as festas do outono, né? Outono em Israel, né? Primavera aqui no hemisfério sul, que ainda vão se cumprir na segunda vinda do Senhor. Então, quais são os marcos? O primeiro é o Shabat, é uma festa, tá? A Bíblia chama de festa. O segundo são as festas anuais, Pessah, né? Que se divide em 3, na verdade são 3 festas em uma. Pessah, que é a Páscoa, pães asmos e primícias. Jesus ele morreu em Pessah, ressuscitou em primícias, tá? Aí você tem Shavuot, que é Pentecostes, a segunda festa anual. Você tem Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, que dá início, né, ao chamado período de Teshuvah,
período de arrependimento, que agora nesse ano de 2020 vai começar agora, sábado que vem, dia 18 de setembro. São 10 dias de arrependimento, de pedir perdão, de arrumar sua vida, de buscar o arrependimento profundo, porque ao final dele vem Yom Kippur, né? 10 dias depois, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia em que se diz há milhares de anos em Israel, em que Deus ele termina de executar os juízos e registrar no livro o que vai acontecer no ano seguinte, dependendo do que a igreja, dependendo do que Israel orou, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer, da intercessão que chegou até diante das cortes dele. Ele determina quem morre, quem vive, quem prospera, quem empobrece, quem sobe, quem desce, qual nação sobe, qual nação desce, se vai ter guerra, se não vai ter guerra. Tudo lavrado. Grandes eventos mundiais aconteceram em Rosh Hashanah e aconteceram nesse período de Yom Kippur e logo depois. A crise de 2008 financeira, ela estourou no segundo em que começou o Rosh Hashanah. Naquela noite, o sino de Wall Street não tocou. Naquela hora, era Rosh Hashanah, estava começando o Rosh Hashanah. Eles foram tocar o sino não tocou. Naquela noite, a bolsa caiu 777 pontos. 2001, 11 de setembro, foi um Rosh Hashanah. Você vai entender por quê. Por que grandes coisas acontecem em Rosh Hashanah, tanto para o bem quanto para o mal. Sukkot, tabernáculos. A festa mais alegre, a festa da glória, a festa da habitação de Deus. A festa que Deus diz em Zacarias que a nação que não subia a Jerusalém para celebrar, Deus não vai mandar chuva sobre ela. Então você quer chuva de Deus, de bênção, de glória, tem que celebrar tabernáculos. Tem que entender por que de tabernáculos. É a festa que fala do casamento, das bodas do Cordeiro, a habitação do Senhor para conosco. Eu vou fazer aulas a respeito das festas, né? Já fiz uma sobre Pentecoste, fiz uma sobre a Páscoa, falta fazer das festas de outono, tá? Fazer aula sobre Rosh Hashanah, sobre Yom Kippur. Meu Deus, Yom Kippur é profundo demais. Lá na aula de iniquidade tem a última sessão da ministração sobre iniquidade, tem uma explicação de Levítico 16, que era o ritual de Yom Kippur, e como Jesus cumpriu tudo que Deus tinha ordenado a Moisés para o Yom Kippur na cruz, na crucificação. Então lá a gente faz esse paralelo entre o Yom Kippur e a cruz, e você vai entender o Yom Kippur. Amém? E finalmente Sukkot, tabernáculos. Como tem revelação a respeito de tabernáculos, tá? Mas fica para uma próxima aula. Hanukkah e Purim são festas que o povo de Israel celebrava, ok? Mas que não necessariamente são bíblicas, no sentido de que Deus não ordenou, tá? Façam isso, celebrem essa festa, como ele fez com todas as outras, tá? Desde o Shabat até Sukkot. Mas você vê, por exemplo, Jesus comemorando essa festa, tá? Hanukkah, chamada festa da dedicação, e Jesus ele celebra, a palavra fala que ele estava celebrando essa festa lá em Jerusalém. Purim celebra a vitória, né, de Israel nos dias de Esther, né, aqueles 3 dias de jejum, veio a batalha e eles venceram, né, e desde então eles celebram Purim. É quase que um carnaval lá em Israel, na época de fevereiro mais ou menos, as crianças se fantasiam, né, de super-heróis e tal. Parece um carnaval, de repente até alguns costumes do carnaval vieram daí, não o contrário, tá? E é uma festa muito alegre, muito festiva, porque celebra uma vitória, né, que era contra todas as chances, né? Ok. O marco semanal, né, já que as festas são marcos no tempo, o marco semanal é o Shabat. Prometo uma aula sobre o Shabat. Tem muita revelação sobre o Shabat. Ah, o senhor é sabatista? Não, nada disso. Primeiro que a igreja primitiva celebrava, né, tinha culto todo dia. Tá? Então não é uma questão de dia de culto, é uma questão de descanso e um tempo especial com Deus. Entenda o Shabat da seguinte forma: você não vê a sua esposa, seu marido todo dia? Vocês não dormem na mesma cama, acorda, toma café, aquela correria, vai para o trabalho, volta do trabalho, e cria a criança, leva para a escola, volta para a escola.
Você convive com seu marido, você convive com a sua esposa todo dia, mas aí chega um dia, vocês marcam assim, vamos sair, vamos jantar, aí deixa as crianças na sogra, né, na mãe, e aí vai, tem aquela jantinha, olhando um no olho do outro, conversando coisas que não dá para você conversar na correria do dia a dia. E aí, né, dá aquela namorada abençoada depois, né, glória a Deus pelo casamento, e enfim, você tá se encontrando com uma pessoa que você convive todos os dias, mas de uma forma especial. Entenda o Shabat assim, tá? Porque o Shabat foi criado para o homem e não o homem para o Shabat. Por isso ele não é uma imposição religiosa e muito menos algo da lei, tá? A lei ela só veio organizar, mas Deus criou o Shabat na criação e ele faz parte das leis morais de Deus, está nos 10 mandamentos. Não matarás, não roube, não adultere e guarde o Shabat. Tá? Já estou entregando ouro aqui, né? Da aula de Shabat. Marcos anuais são as festas. Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Mas você sabia que tem marcos mensais? É isso mesmo. Que é a festa da lua nova. Você já leu isso na Bíblia? Tá cheio, tá? Eu vou ter uma aula só sobre festa da lua nova, tá? Que é o Rosh Hodesh. Tem muita revelação nisso. E eu tive experiências sobrenaturais com Deus, que eu não estava nem preparado. Eu confesso que eu não estava preparado, porque eu não esperava que fosse tão forte. Há um mover profético absurdo, tá? Nas festas de lua nova, ok? Ciclo mensal de bênçãos. Olha lá Apocalipse 22:1. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Deus ele quer curar as nações com os frutos mensais que a árvore da vida produz. Tem muito mistério nisso. O início do calendário profético, né? Estamos falando do calendário de Deus, calendário profético. Né? Lá em Êxodo 12:2, Deus chama Moisés, ele estava prestes a libertar o povo, tá? A libertação acontece nesse capítulo, tá? E aí, antes da libertação, Deus diz: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E aí, no capítulo seguinte, já tinham sido libertos, Êxodo 13:4. Hoje, no mês de Abib, né, ou Aviv, vós saímos. Ok? Então, Deus, ele resetou o tempo. É como se ele chamasse Moisés: ó Moisés, eu vou começar a libertar vocês. Eu vou começar um ciclo de resgate, um ciclo de redenção. E nós vamos marcar o tempo, tá? Eu vou resetar o calendário. Então, reseta aí. Pega o relógio, aparelha com o meu aqui, ó, acerta a hora, pronto. Começou a contagem do tempo, no mês de Abib, tá? Isso para nós, no nosso calendário, cai mais ou menos entre março e abril, né? Porque você vai entender por que sempre varia, tá? A festa dos pães ázimos, Êxodo 23:15. Guardará 7 dias, comerá pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Tá? Deus resetou o calendário no mês de Abib com Moisés. Olha o que a palavra diz em Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Eu já falei disso, pincelei isso na aula da Páscoa, acho que pincelei também na aula de Pentecostes, tá? Estações aqui, a palavra estações é moed, né? Na verdade ali é no plural moedim. Festivais, festas, tempo especial. Deus ele criou o sol e a lua, tá? De uma maneira também incrível, como só ele poderia fazer. O sol
ele é muitas vezes maior do que a Lua. Só que ele está exatamente, muitas vezes, mais distante da Terra, a ponto dele ter exatamente o mesmo tamanho no céu do que a Lua. Deus é tremendo. Tanto é que a gente tem eclipses totais do Sol, ou seja, a Lua entra e fecha o Sol perfeitamente. Ela tampa o disco solar perfeitamente, tá? Porque os dois têm o mesmo tamanho no céu. Só o nosso Deus para fazer algo tão tremendo dessa forma. E aí veja que o calendário em Israel, o calendário profético de Deus, ele é lunar solar. O nosso calendário ele é solar. Por isso que ele tem aquela questão de não ser exatamente 365 dias, é 365,4. Tem umas horinhas ali que tem que ser corrigidas a cada 4 anos, nos anos bissextos. A gente acaba ganhando um dia a mais por causa desses 4/4 de dia a cada ano que vão ficando defasados. No calendário bíblico, olha só, Salmo 104:19, designou a lua para marcar as estações, a palavra aqui é moed. O sol sabe a hora do seu ocaso. Então, quem reina, quem manda no tempo profético é a lua, mais do que o sol. O calendário profético é lunar solar e por isso nunca cai nos mesmos dias do nosso calendário as festas. A gente tem que ter um calendário hebraico para poder bater ano após ano após ano as datas corretas, ok? O mês lunar tem 29 dias e meio, tá? E aí você tem meses de 29, 30, 29 e 30 dias. O ano lunar tem 254 dias, é uma diferença de 11 dias entre o ano lunar e solar. Período de ajuste de 19 anos, você tem um mês extra a cada 19 anos, chamado Adar 2. Na verdade, não é a cada 19. Nesse período de 19 anos, o terceiro, o sexto, o oitavo, 11º, 14º, 17º e 19º ano tem sempre um mês extra, que é o mês de Adar. Então, você sempre tem esse mês extra de Adar 2, desses anos, desse período de 19 anos, e esses anos que tem Adar 2 são chamados anos embolísmicos ou anos grávidos. 2014 foi um ano grávido, você vai entender, esse slide eu fiz naquele ano, e você vai entender qual foi a importância de 2014 ser um ano grávido, e agora para nós 2022 vai ser um ano grávido, ok? E você me pergunta, poxa, mas eu já ouvi falar que a festa de trombetas ela é o Ano Novo Judaico. E ela é o Ano Novo Judaico. Você vira de ano, né? 5.780, 5.781, né? No nosso ano agora. Sábado que vem nós vamos mudar o ano. Nós vamos sair de 5.780, vamos entrar em 5.781. Eu vou dar uma aula para vocês explicando as simbologias hebraicas desses anos. Por que a década de 2010 a 2019 foi a década do olho, em que Deus abriu a visão da igreja como nunca antes, e por que agora nós entramos na década da boca, ok? E olha aí, Satanás tentando tapar a nossa boca no início desse ano, né? Porque a nossa voz vai ser ouvida como nunca. A palavra de Deus vai crescer, prevalecer como nunca nessa década. Tá vendo como é legal estudar o calendário profético? Você já se adianta nos processos. Mas aí é verdade, o calendário civil ele começa em setembro, ele começa na festa das trombetas, quando muda o ano. Mas por que Deus mandou Moisés resetar o tempo lá em Nisan, ou Abib, tá? Esqueci de falar que é Nisan também, tá? Abib ou Nisan, o nome do primeiro mês do calendário religioso, né? É o ano novo do calendário de festas e o ano novo dos reis de Israel. Nisan ou Abib cai sempre entre março e abril. E Tishri ou Tishrei sempre cai entre setembro e outubro, geralmente setembro, que é o ano novo civil em Israel. A questão é que dizem, né, os sábios judeus, e quando você estuda
Deus e a Torá por mais de 3.000 anos, é bom a gente parar e ouvir, né? Eles dizem que o calendário que Deus utilizava com Adão no Éden, antes da queda, era o calendário de Rosh Hashanah. Todo Rosh Hashanah, Deus renovava a aliança, renovava, trazia mais glória, trazia mais, enfim, começava um novo ciclo de mais bênçãos, de mais revelação, de mais intimidade com o Senhor a cada Rosh Hashanah. Com a queda, Deus teve que começar outro ciclo que começa, né, o primeiro marco desse novo ciclo é exatamente Páscoa, é exatamente a festa do resgate, do sangue derramado para cobrir os pecados, para trazer o homem de volta para o ciclo antigo, para o ciclo eterno, na verdade, né? Onde Deus vai nos levar de novo, nós vamos voltar a esse ciclo eterno, né? Na Nova Jerusalém. Então, todo esse ato de tempo que a humanidade está vivendo é a história da redenção. E na história da redenção você tem Marcos, que começa com a Páscoa, passa pelo Pentecoste, para a gente ser cheio do Espírito. Vem um período de prova, de tentação, foi quando Israel caiu com o bezerro de ouro. Enfim, a iniquidade tem que ser arrancada ali. E aí você tem trombetas, que é um chamado ao arrependimento, ao despertamento. Desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Isso é Rosh Hashanah, trombeta. Jesus vai voltar num Rosh Hashanah, vai voltar numa festa das trombetas. Né? É o cumprimento profético de trombetas, é a volta do Senhor. Então você tem 10 dias de Teshuvá, todo o restante de Israel que não tiver ainda se convertido vai terminar de se converter em Yom Kippur. Pode uma nação ser salva num dia? Pode. Vai acontecer em Yom Kippur. É o cumprimento final de Yom Kippur. E então, todos vi o tabernáculo. O que João viu lá no final de Apocalipse? Vi o tabernáculo de Deus com os homens e habitará com eles para sempre, e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. As bodas do Cordeiro, todos nós debaixo da sucá, do tabernáculo, habitando com o nosso amado para sempre. Esse é o cumprimento de Sukkot. Por isso é a festa da vinda, é a festa das bodas, é a festa do retorno, é a festa do casamento. Aleluia! Sukkot, essa é a revelação de tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Então veja que, e aí Deus vai nos trazer de volta para o ciclo profético, para o calendário em que Adão vivia no Éden. Amém? Os meses são Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Shesvan, Keslev, Tevet, Shevat e Adar 2 nos anos embolísmicos. Cada um deles tem um significado, cada um deles tem uma profundidade. Dr. Robert Heidler, né, que é um mestre profético lá no ministério do Dr. Chuck Pierce, no Texas, ele teve o trabalho de pesquisar, você já leu na sua Bíblia, no mês tal, no dia tal do mês de Nisan, né? A Páscoa foi no 14 de Nisan, né? Lá o Pessah, a primeira Páscoa em Israel. Então todo grande evento está lá no ano, no mês, no dia tal do mês, do terceiro mês, do quarto mês, do 10º mês. Às vezes vem o nome do mês, né? E por isso que a gente sabe os nomes de todos esses meses. E aí Dr. Robert Heidler teve o trabalho de pesquisar tudo o que acontece, tudo o que aconteceu e está registrado nas Escrituras com as datas. E aí ele fez nessa pesquisa exaustiva e tomou um susto. Deus costuma fazer coisas muito parecidas sempre nas mesmas épocas do ano, tá? E o diabo também tenta nos atacar sempre das mesmas formas em determinados períodos do ano. Existe um padrão e por isso que é tremendo você estudar o calendário profético, porque te ajuda também a se posicionar e se preparar corretamente para o que Deus quer fazer. Amém? Você tem aquele texto de Crônicas que diz que a tribo de Issacar era a tribo entendida nos tempos e estações e sabia o que Israel devia fazer. Eu vou colocar aí na tela para você. E
todos os seus irmãos, todo Israel andava debaixo da sua palavra. Isso fala do profético, a tribo profética era Issacar. E para todo profeta, o tempo tem um significado muito especial. Então, tudo isso que a gente está estudando no calendário profético não é à toa, o nome é calendário profético. Quando você sabe o que esperar, quando você sabe o que fazer, quando você sabe o que Deus quer que você faça, você pode se posicionar corretamente. E os sábios dizem que quando a gente anda no calendário profético, a gente se adianta ao inimigo, a gente traz aquela remissão do tempo, a gente resgata o tempo do poder de outro, ok? Há uma remissão do tempo quando nós andamos no calendário profético. E aqui, falei muito sobre isso, acho que lá na aula de Páscoa, principalmente de Pêssar, mas aqui está direitinho para você ver o que aconteceu no ano de 2014, 2015. Em 15 de abril de 2014, era 15 de Nisan, era Páscoa, ok? 5.774. Dia 8 de outubro de 2015, se você vê no nosso calendário, o que é 15 de abril? Nada. 8 de outubro? Nada. 20 de março? Nada. 4 de abril? Quer dizer, olha lá 2014, 2015. Uma Páscoa foi 15 de abril, outra Páscoa foi 4 de abril. Então você olha no calendário gregoriano, no nosso calendário, não quer dizer muita coisa. Quando você olha o calendário profético, você viu as luas de sangue, o eclipse total da lua, numa Páscoa. Outro eclipse no Sukkot, Tishrei 14, é Sukkot, eu já vou colocar aqui embaixo. Você tem 1º de Nisan, lembra de Êxodo 12? Está aqui, você teve um eclipse total do Sol em 2015. Você teve outro eclipse total da Lua em 4 de abril. Você teve um eclipse parcial em Elul 29. Você teve 28 de setembro de 2015, outro eclipse total da Lua, e você teve um eclipse parcial da Lua em 2º de Adar de 5.776. O que é isso? Páscoa, tabernáculo. 1º de Nisan, 1º dia do ano no calendário religioso, calendário das festas. Pêssar de 2015, Rosh Hashanah, 29 de Elul, é o último dia de Elul, que emenda em 1º de Tishrei, Rosh Hashanah. Você tem Sukkot, você tem Purim. Olha aí, Deus marcou até Purim em 23 de março de 2016. Quando você liga isso com... 2015 foi um ano chamado ano sabático e 2016 um ano do jubileu. Tudo isso aqui Deus está marcando esse tempo da restauração de todas as coisas. Eu já falei e falo de novo, porque a gente está na aula certa agora, né? Antes eu estava só pincelando. Quando você liga isso aqui com Joel 3, o sol se escurecerá, a luz se tornará em sangue, as estrelas cairão do céu. Lembre-se sempre que estrela caindo do céu, se você está vendo lá as aulas de escatologia, você sabe muito bem. Estrela caindo do céu é Deus derrubando autoridades, Deus lidando com autoridades, mudando autoridades, tirando reis e levantando reis, ok? Então, quando isso aqui aconteceu, estudando, sabendo dessas coisas, você podia ter certeza, Deus estava julgando toda uma estrutura demoníaca, derrubando as bestas por trás de governos demoníacos, governos como o Partido Comunista Chinês ainda estão se estribuchando, mas os profetas já viram, o dragão da China já está sem cabeça, Jesus já cortou a cabeça dele, ele está estribuchando aí, está tentando. Isso que aconteceu conosco esse ano, Deus usou para abalar, Deus usou para chacoalhar todas as coisas. Mas para você ter uma ideia, os satanistas, a gente ouviu isso de ex, claro, ex-satanistas convertidos, os satanistas diziam que 2018 era o ano final para eles implantarem o governo mundial, sabe, debaixo do espírito do anticristo. E Deus, Jesus riu, de tudo isso e cortou a cabeça da bicharada a todos. Por isso que eles estão desesperados com Trump, com Bolsonaro. São homens imperfeitos, mas são círios que Deus levantou para amar Israel, amar a igreja e nos abrir uma janela de oportunidade para que venha o mover de Deus que está vindo. E agora Deus abalou, deixou o dragão chinês sem cabeça lá, dar uma balada nas nações,
para acordar a igreja, porque isso é que dá trabalho para Deus. Derrubar esses dragões para ele assim, ó, é um estalo de dedo. Dá trabalho para Deus é despertar a igreja. Como a igreja estava meio dormindo, Deus deu essa chacoalhada aí, como está lá em Ageu 1, Ageu 2. Você viu isso na aula da Páscoa das Páscoas, tá? Para quê? Para posicionar a gente para o que está vindo, para a glória que está vindo, porque o mundo já entrou em jubileu desde 2016, tá bom? Glória a Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula aqui no Calendário Profético. Gostou da aula? Deixa aí nos comentários. Vocês têm comentado pouco. Deixa aí para eu saber o que vocês acharam e também fazendo perguntas ou sugestões. Deus abençoe. Shalom, shalom.